Marco Aurélio acordava antes do sol nascer para se preparar, ajustar cada detalhe da sua aparência e da sua postura, não porque fosse vaidoso, mas porque entendia uma verdade que muita gente esquece. A forma como você se apresenta é a sua primeira mensagem para o mundo. Cuidar da aparência não te torna superficial, assim como negligenciá-la não te torna profundo. Na prática, quando você ignora esse aspecto, você se torna invisível nos primeiros segundos em que alguém te vê. E é justamente aqui que entram os ensinamentos judaicos. Deus vê o coração, sim, mas as pessoas leem primeiro aquilo que os seus olhos alcançam. A questão não é escolher entre interior ou exterior, e sim alinhar os dois para que sua aparência se torne um reflexo respeitoso da sua essência, e não um obstáculo entre você e o propósito que recebeu. Neste vídeo, você vai ser convidado a encarar algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Toda vez que você entra em um lugar, antes mesmo de abrir a boca, você já está pregando um sermão silencioso, com a forma como se veste, como anda, como olha, como se posiciona. Pense na última vez em que você chegou a uma reunião importante, a um encontro, a um evento religioso ou profissional. Se você entrou se sentindo menor, desajustado, com aquela sensação de estou fora do código, é quase certo que isso mexeu com a sua confiança, com o tom da sua voz, com a coragem de se posicionar. A tradição judaica ensina que a dignidade não é luxo, é responsabilidade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o modo como você cuida do corpo, das roupas, da postura, é uma forma prática de honrar essa imagem no cotidiano. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como aparência não importa, o importante é o caráter, Deus vê o coração. E isso é verdade em parte. Mas se essas frases se transformaram em desculpa para você não se preparar, então elas deixaram de ser sabedoria e viraram fuga. Quando um judeu se prepara para Shabat, por exemplo, ele não se arruma por vaidade, e sim por respeito ao dia, à presença divina e às pessoas com quem vai se encontrar. Quando um pai vai abençoar os filhos, quando alguém vai à sinagoga, quando se participa de uma celebração, a preparação externa faz parte do reconhecimento interno de que aquele momento é importante. O que muita gente faz hoje é exatamente o contrário. Trata momentos decisivos da própria vida como se fossem qualquer coisa, e depois reclama de não ser levado a sério. Você talvez esteja vivendo essa contradição sem perceber. Agora, respira fundo e olha com honestidade para sua própria rotina. Quando você se arruma de manhã, você faz isso de forma automática, como quem só coloca qualquer coisa no corpo, ou de forma intencional, como quem entende que está se apresentando diante de Deus e diante das pessoas. A questão aqui não é marca de roupa, riqueza ou status. A questão é se a sua aparência comunica disciplina ou desleixo, respeito ou descaso, intenção ou preguiça. A tradição judaica insiste na ideia de kavod, honra. Honra a Deus, honra ao outro, honra a si mesmo. Quando você aparece em um lugar importante, sem nenhum cuidado, a mensagem silenciosa que passa é: isso não importa tanto assim para mim. E se você age como se não importasse, por que espera que as outras pessoas tratem aquilo, ou tratem você, com seriedade? Você não precisa de um guarda-roupa novo, você não precisa virar alguém que não é, não precisa viver refém da opinião alheia. O que você precisa é ajustar o significado que dá à aparência. Em vez de vaidade, enxergar responsabilidade. Em vez de máscara, enxergar preparação. Em vez de quero impressionar, enxergar quero facilitar o acesso ao que Deus colocou em mim. Quando você se arruma com essa mentalidade, a mudança não começa pelo espelho, começa pelo coração. Você passa a enxergar o seu corpo e a sua apresentação como ferramentas a serviço da sua missão, e não como um desfile para agradar estranhos. A pergunta deixa de ser: será que vão gostar de mim? E passa a ser: minha aparência está ajudando ou atrapalhando as pessoas a me enxergarem com a seriedade que essa missão merece? Neste primeiro momento, o convite é simples e, ao mesmo tempo, profundo. Pare de usar Deus vê o coração como desculpa para não fazer a sua parte naquilo que é visível.
Pergunte a si mesmo, com sinceridade: se alguém te encontrasse hoje pela primeira vez, apenas olhando para você nos primeiros 7 segundos, entenderia que você é uma pessoa que se respeita? Entenderia que você leva a vida espiritual e profissional a sério? Ou a sua mensagem silenciosa é: não investi nem 5 minutos em mim? A seguir, vamos descer ainda mais para o concreto. Você vai ver como pequenas mudanças na sua preparação diária, acordar alguns minutos mais cedo, organizar seu ambiente, escolher sua roupa com intenção, ajustar sua postura, podem criar uma diferença real na forma como as pessoas reagem a você, nas oportunidades que aparecem e até na maneira como você conversa com Deus. Agora, neste segundo momento, você não vai apenas refletir sobre aparência e honra. Você vai ser conduzido passo a passo por um processo de transformação prática, espiritual e psicológica. A ideia aqui não é te convencer a ser outra pessoa, mas te mostrar como alinhar a forma como você se apresenta com a grandeza da missão que Deus colocou nas suas mãos. Quando você começa a enxergar a sua aparência como expressão de kavod, honra, tudo muda. Você deixa de se arrumar porque o mundo cobra e passa a se preparar porque compreende que cada dia é um encontro com Deus, com as pessoas e com o propósito que foi confiado a você. É como se todas as manhãs você estivesse entrando num pequeno Mishkan pessoal, um espaço sagrado onde o exterior prepara o interior e o interior dá sentido ao exterior. Começa assim: você acorda e, em vez de pegar o primeiro tecido que aparece, em modo automático, você faz uma pausa consciente. Antes de olhar o celular, antes de se distrair com as notificações, você se olha no espelho por um momento mais longo do que o habitual. Não para se julgar, mas para se perguntar com sinceridade: quem eu preciso ser hoje? Que tipo de presença Deus espera que eu leve para os lugares em que vou estar? Essa pergunta simples já muda o eixo. Em vez de como eu estou, a pergunta vira: como eu vou honrar? Quando a tradição judaica fala em se preparar para momentos sagrados, a lógica é sempre essa: o exterior a serviço do interior. Você passa a vestir a roupa, arrumar o cabelo, alinhar a barba ou a maquiagem, não para construir uma máscara, mas para construir um container digno para a alma que você carrega. Agora imagina você trazer isso para uma rotina de 7 dias, como um pequeno desafio espiritual. Por 7 dias, você decide acordar 15 ou 20 minutos mais cedo, exclusivamente para se preparar com intenção. Nada de rolar o feed na cama. Nada de se vestir correndo enquanto a mente ainda está perdida. Nesses minutos, você organiza o básico do seu espaço: cama, mesa, o canto onde faz suas orações ou reflexões. E depois cuida da sua apresentação como se estivesse se preparando para encontrar alguém que você respeita profundamente. Porque de fato você vai encontrar seu chefe, seus clientes, sua família, seus irmãos de fé e, acima de tudo, está se apresentando diante de Deus. Essa consciência muda o significado de cada gesto. Passar uma roupa deixa de ser chatice e vira ato de respeito. Alinhar a postura deixa de ser frescura e se transforma num eu estou presente. Ao longo desses dias, algo interessante começa a acontecer dentro de você. Primeiro você estranha. Parte de você pode resistir, sussurrando: mas isso não é superficial demais? Será que não estou virando alguém que só liga para o exterior? É aqui que entra o ajuste de mentalidade. Em vez de ver essa prática como culto à aparência, você enxerga como treino de disciplina. Se você não consegue ser disciplinado em algo tão simples quanto se arrumar com intenção, como vai exigir disciplina em áreas mais profundas da sua vida espiritual, emocional ou financeira? A aparência se torna um espelho honesto da sua capacidade de assumir compromissos e cumpri-los. A cada manhã em que você honra esse pequeno ritual, você está, na verdade, treinando sua alma para a perseverança. Não é sobre moda, é sobre musculatura espiritual. Paralelamente, você começa a perceber mudanças súbitas na forma como as outras pessoas reagem a você. Sem dizer uma palavra sobre o que está fazendo, sem anunciar minha fase nova, você nota olhares ligeiramente diferentes, cumprimentos mais atentos, conversas em que te deixam terminar a frase.
Em ambientes profissionais, alguém que antes te ignorava passa a pedir sua opinião. Em situações familiares, pessoas que antes assumiam que você não liga para nada começam a te tratar com mais consideração. Não é magia, é a consequência natural de um princípio antigo. As pessoas julgam o que veem e você decidiu facilitar para que elas vejam a seriedade que já existia dentro de você, mas que estava escondida debaixo de descuido e pressa. Ao alinhar a forma como se apresenta com o peso do que carrega por dentro, você tira as barreiras que você mesmo colocava entre você e as oportunidades. Num segundo nível, mais profundo, você percebe que a sua maneira de falar com Deus também muda. Quando você se coloca diante dele, sabendo que fez o melhor que podia com aquilo que está sob seu controle, corpo, roupa, postura, ambiente, algo na sua oração ganha mais inteireza. Não porque Deus precise disso para te ouvir, mas porque você passa a chegar diante dele menos dividido. Você faz a sua parte no mundo visível e, com isso, fica mais fácil entregar a ele o que está no mundo invisível. O resultado, a opinião dos outros, o reconhecimento, a justiça. Essa é uma lógica muito presente no pensamento judaico. Faça o que cabe a você. Confie a Deus o que não cabe mais. Cuidar da aparência, nesse contexto, é parte do que cabe a você. E, curiosamente, quando você assume essa parte, a ansiedade sobre ser visto diminui, porque você sabe que não está se sabotando. Só que existe um ponto delicado aqui, que precisa ser encarado com maturidade espiritual: o risco de escorregar do respeito para a vaidade. Como evitar que o cuidado com a aparência vire escravidão da aparência? A chave está na intenção e na direção do olhar. Se você se arruma pensando apenas em como vou ser admirado, está alimentando o ego. Se você se arruma pensando como posso honrar minha missão e facilitar o acesso das pessoas ao que Deus colocou em mim, está praticando o serviço. Uma boa forma de checar isso é observar o que acontece dentro de você quando alguém não repara, não elogia, não valida. Se você se sente destruído, talvez esteja buscando aprovação. Se você segue firme, sabendo que fez o que precisava, é sinal de que está no caminho da honra, não da idolatria do espelho. Neste ponto do vídeo, você pode estar sentindo um misto de incômodo e esperança. Incômodo, porque talvez se dê conta de que, durante anos, usou a desculpa da autenticidade para justificar preguiça, descuido, autossabotagem. Esperança, porque percebe que não precisa de algo grandioso para começar a mudar. Basta pequenos ajustes, consistentes, conduzidos por uma motivação certa. É aqui que entra o desafio prático deste ato. Além dos 7 dias de preparação intencional, faça um teste A/B com a sua própria vida. Em um dia, vá para um contexto importante: trabalho, reunião, estudo, comunidade, do jeito que você normalmente iria. No dia seguinte, vá para um contexto equivalente com a melhor versão da sua apresentação: roupa limpa e alinhada, corpo cuidado, postura ereta, olhar presente. Preste atenção, com honestidade, em como as pessoas reagem, em como você se sente, em quanta confiança você tem para falar. No final desses dias, olhe para trás e responda, com honestidade brutal: funcionou ou não funcionou? Não vale espiritualizar a resposta para fugir do desconforto. Se você perceber que sua autoconfiança aumentou, que as pessoas te levaram mais a sério, que conversas que antes não aconteciam começaram a surgir, anote. Não como vaidade, mas como evidência de que sim, a aparência importa como estratégia, não para definir seu valor, mas para comunicar sua intenção. E se você perceber que nada mudou, aproveite para investigar mais fundo. Será que a mudança foi só superficial, sem alinhamento interno? Ou será que você ainda se apresentou com o mesmo olhar de quem pede desculpas por existir? Se este conteúdo já começou a mexer com a sua forma de se ver e de se apresentar, então vale a pena continuar caminhando junto. Se você entendeu que autocuidado, sob a luz dos ensinamentos judaicos, é uma forma de autorrespeito e de honra ao propósito, não de vaidade vazia, aproveite para se aproximar mais. Inscreva-se no canal e ative as notificações,
para que toda semana você receba reflexões que conectam sabedoria antiga com desafios reais da sua vida hoje. E deixa aqui nos comentários algo que vá além de um simples gostei. Compartilhe qual é o maior conflito que você sente entre espiritualidade e aparência. Você se sente culpado quando se cuida? Acha que vai ser julgado como superficial? Ou percebe que, no fundo, tem medo de assumir a responsabilidade de ser visto? Escreve com sinceridade. Essa conversa pode ser o início de uma virada profunda na forma como você caminha pelo mundo. Neste momento, você vai ser desafiado a encarar a verdade mais profunda de todas. A aparência que você carrega não é apenas sobre você, é sobre a missão que Deus confiou às suas mãos. Até aqui, você já entendeu que negligenciar a forma como se apresenta é, na prática, autossabotagem. Já viu que pequenos ajustes intencionais na sua rotina podem mudar radicalmente a forma como as pessoas te veem e como você mesmo se enxerga. Agora, neste último bloco, você vai descobrir que existe um nível ainda mais profundo. Quando você finalmente alinha a aparência com propósito, algo se desbloqueia. Não só no mundo exterior, mas dentro da sua própria alma. Você para de se esconder atrás de desculpas espirituais e passa a caminhar pelo mundo como alguém que entende que foi chamado para algo maior do que si mesmo. Pense nisto. Todos os dias, você acorda com uma escolha invisível pela frente. Ou você se prepara como alguém que está apenas sobrevivendo à rotina, ou você se prepara como alguém que sabe que tem uma mensagem importante para entregar ao mundo. A diferença não está no quanto você gasta, nem em quão bonito você é, mas em quanta intenção você coloca em cada gesto. Quando você escolhe sua roupa pensando, isso honra o que carrego? Quando ajusta a postura pensando, assim me apresento diante de Deus e diante das pessoas? Quando organiza seu ambiente como quem cuida de um pequeno santuário pessoal? Você não está perdendo tempo com superficialidades, está construindo uma ponte entre o sagrado e o cotidiano. É exatamente isso que a tradição judaica sempre ensinou. Não existe separação absoluta entre espiritual e material. O material pode e deve ser santificado pela intenção correta. Agora, imagine o seguinte cenário. Você tem uma reunião decisiva, uma oportunidade que pode mudar o rumo da sua carreira, da sua família, da sua vida espiritual. Pode ser um encontro com alguém que você admira profundamente. Pode ser uma apresentação em público. Pode ser simplesmente a chance de ser ouvido por quem nunca te deu atenção. Se você chegasse nesse momento vestindo qualquer coisa, com a barba ou o cabelo descuidados, com a postura encolhida e o olhar fugidio, você iria? Não. Você se prepararia. Você acordaria mais cedo, escolheria a melhor roupa que tivesse, ajeitaria cada detalhe, respiraria fundo antes de entrar. Por quê? Porque você respeitaria aquele momento. Então por que você não trata sua própria vida todos os dias com o mesmo respeito que daria a essa reunião decisiva? A verdade é que sua vida é essa reunião, todo santo dia. Cada manhã é uma oportunidade de você se apresentar ao mundo e a Deus da forma mais honrosa que você consegue. Mas aqui entra o teste final, o mais difícil de todos. Você precisa aprender a distinguir entre preparação e máscara, entre honra e hipocrisia, entre cuidado e vaidade. Quando um atleta coloca o uniforme antes do jogo, ele não está mentindo sobre quem ele é. Ele está se preparando para a performance. Quando você se arruma com intenção, não está criando uma versão falsa de si mesmo. Está mostrando a melhor versão do que você realmente é. A diferença entre autenticidade e desleixo é justamente essa. Autenticidade não é aparecer de qualquer jeito para provar que sou verdadeiro. Autenticidade é me preparar de forma intencional para facilitar o acesso ao que sou por dentro. Se você negligencia sua aparência e depois reclama que ninguém te leva a sério, você não está sendo autêntico, você está sendo preguiçoso. E há uma enorme diferença entre essas duas coisas. Vamos para o lado prático, porque teoria sem prática vira filosofia de sofá. A partir de amanhã, antes de sair de casa, faça o seguinte ritual de 4 passos, inspirado no que os antigos chamavam de vestir a armadura do propósito. Primeiro passo:
Olhe-se no espelho e pergunte em voz alta ou mentalmente: quem eu preciso ser hoje? Não quem você quer impressionar, não quem você quer parecer, mas quem você precisa ser para honrar a missão que recebeu. Segundo passo: vista-se intencionalmente. Cada peça de roupa que você escolhe deve representar uma virtude, uma decisão, um compromisso. Não precisa ser roupa cara, precisa ser roupa que comunique respeito. Terceiro passo: ajuste sua postura. Ombros para trás, queixo erguido, olhar firme. Não por arrogância, mas porque você entende que a forma como você ocupa espaço no mundo comunica mensagens silenciosas sobre o quanto você se respeita. Quarto passo: saia pronto. Não como você é agora, mas como quem você está se tornando. Não amanhã, hoje. Esse ritual diário vai fazer algo poderoso dentro de você. Nos primeiros dias, talvez você se sinta estranho, até um pouco teatral. Mas insista, porque o que está acontecendo ali não é teatro, é treinamento espiritual. Você está ensinando sua alma que existe dignidade em se preparar, que há poder em honrar o próprio corpo como templo do espírito, que você merece respeito, começando pelo seu próprio. E conforme os dias passam, você percebe que esse ritual deixa de ser esforço e se torna segunda natureza. Você acorda e automaticamente já sabe que aqueles minutos de preparação não são perda de tempo, são investimento na pessoa que você está escolhendo ser. E quando você faz isso de forma consistente, algo muda na atmosfera ao seu redor. As pessoas começam a te tratar de forma diferente, não porque você pediu, mas porque você parou de dar motivos para ser subestimado. Existe um princípio poderoso nos ensinamentos judaicos que se aplica perfeitamente aqui. Você não controla o que os outros pensam de você, mas controla como você se prepara para ser visto. Sua aparência não garante respeito, mas aumenta suas chances. É como um arqueiro que ajusta a postura, a mira, a força do arco. Ele não controla o vento, a chuva, se a flecha vai acertar o alvo. Mas se ele se preparar bem, as chances de acertar se multiplicam. Do mesmo jeito, quando você se apresenta de forma digna, você não está garantindo que todos vão te valorizar, mas está removendo a barreira que você mesmo colocava entre você e as oportunidades. Você joga o jogo da vida com as melhores cartas possíveis na mão. E isso não é vaidade, isso é sabedoria estratégica. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Você pode assistir até aqui, concordar mentalmente, até sentir aquele arrepio de uma verdade que toca fundo e amanhã continuar exatamente como estava. Ou você pode tomar uma decisão agora, neste momento, de que não vai mais se sabotar com desculpas espiritualizadas, de que não vai mais usar a ideia de que Deus vê o coração como justificativa para negligenciar o que está aos seus olhos, de que vai começar, a partir de amanhã, a tratar sua própria vida com o respeito que você daria a um encontro com a pessoa que mais admira no mundo. Porque, no fim das contas, é isso que você está fazendo todos os dias. Você está encontrando Deus, encontrando pessoas, encontrando propósito. E a forma como você se apresenta comunica, antes de qualquer palavra, se você leva isso a sério ou não. Recapitulando tudo o que vimos neste vídeo, sua aparência não define seu valor, mas comunica sua intenção. Negligenciar a forma como você se apresenta não te torna profundo, só te torna invisível. Os ensinamentos judaicos nos mostram que autocuidado é autorrespeito, e respeito a si mesmo é o primeiro passo para honrar a Deus e servir ao próximo. Você controla sua preparação, não o resultado. Mas quando você se prepara com excelência, aumenta radicalmente suas chances de ser visto, ouvido e respeitado. E, finalmente, cuidar da aparência não é sobre ser melhor que os outros, é sobre facilitar o acesso das pessoas ao que Deus colocou dentro de você. Porque, se sua aparência negligenciada impede as pessoas de enxergarem sua profundidade, você não está sendo autêntico. Você está se escondendo. Se este vídeo tocou em algo real dentro de você, se você sentiu que essas palavras vieram no momento certo, então não deixe esse impulso morrer. Inscreva-se no canal Ensinamentos Judaicos e ative o sininho
para continuar recebendo conteúdos que conectam sabedoria milenar com os desafios práticos do seu dia a dia. E mais importante ainda, vem aqui nos comentários e compartilha de onde você está nos assistindo. Queremos saber de qual cidade, de qual país você está acompanhando essa jornada. E responde com sinceridade. Você gostou deste vídeo? O que você aprendeu com ele que pode aplicar já amanhã de manhã? Qual foi a frase que mais te impactou? Escreve tudo isso aqui embaixo, porque sua participação transforma este canal em uma comunidade viva, onde pessoas reais estão buscando crescimento real. E lembra, você vai morrer um dia. E quando esse dia chegar, você não vai se lembrar do que você tinha, mas vai se lembrar de quem você foi. Então seja alguém que se respeitou, que se preparou, que se honrou. Que Deus abençoe sua jornada.